Oi, gente, então, dando continuidade aqui. Então, aqui a gente terminando a segunda carreira das voltinhas do nosso susplá. Então, aqui a gente termina com 2 pontos baixos, lembrando como a gente pulou o primeiro aqui, da carreira de baixo, o último ponto baixo vai dar bem em cima desse que a gente pulou, tá bom? E daí, a gente vem e fecha com ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo da carreira de baixo, ok? Para a terceira carreira, novamente, a gente pula esse primeiro onde eu fiz, ou onde eu fechei a carreira, eu pulo, venho para o próximo, faço um ponto baixíssimo, subo uma correntinha e no mesmo lugar o meu primeiro ponto baixo, tá? Aqui, então, é um ponto baixo, nossa carreira vai ser assim. Um ponto baixo, você pula o primeiro, faz um ponto baixo, aqui você vai fazer 3 meio ponto em cada ponto de base. Então, no próximo ponto baixo que temos, vamos fazer meio ponto baixo e meio ponto alto, perdão, e meio ponto alto no próximo, meio ponto alto no próximo. Ficamos assim com 3 meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer 7 pontos altos em cada ponto de base. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos para cada ponto de base. No próximo, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. Aqui, pra gente voltar, a gente vai fazer 6 pontos altos em cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que lá 7 e um aqui 6? Para dar certo, tá? Porque os nossos meio ponto alto tem que ficar em cima de meio ponto alto. Tá bom? Olha, aqui deu 6, o próximo é meio ponto alto. Então, se eu fizer 7, não vai fechar certo aqui. Então, é um ponto baixo, 3 meio ponto alto, 7 ponto alto em cada ponto de base, um aumento no próximo ponto e 6 ponto alto nos pontos de base. Aí, eu volto novamente aqui fazendo meus meio ponto alto. Então, são 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3. O ponto baixo no próximo ponto e retornamos fazendo a próxima voltinha. Entenderam? Não é difícil de fazer, só tem que ter atenção para não errar. Chegou lá no final, lá deu alguma coisa diferente, volta que algo não deu certo. Pulou um ponto, põe um ponto a mais, tá? Para essa quantidade de pontos, é assim, tá? Então, aqui, vamos fazer 7 ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, a gente faz o nosso aumento de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E fizemos nossos 6 pontos altos em cada ponto de base. Aproveita aí que você está assistindo o meu vídeo e coloca aí de que cidade você está falando. Curiosa para saber.
bastante comentário nos meus vídeos, quero agradecer a todos vocês. Bastante pessoas entraram em contato para me ajudar, alguma dúvida, alguma coisa, de vários lugares. Nossa, muito feliz mesmo que eu consiga tá repassando aqui para vocês algo que ajude vocês aí no trabalho. Estamos aí para nos ajudar, né? Toda dica é bem-vinda, dica boa é uma dica compartilhada. Gosto de compartilhar porque a gente sofre tanto, né, para achar as coisas, os vídeos. Eu vejo por mim, né? A gente não sabe tudo. A gente não nasceu sabendo tudo, infelizmente, né? E a gente sofre bastante. Eu sofri bastante para procurar. Por exemplo, esse daqui, ó, foi várias tentativas para chegar nesse modelinho aqui, tá? Então, eu achei muito interessante trazer para vocês aqui, porque é um modelo diferente, bonito, tá sendo bem vendido esses modelos de susplá, com as carinhas de bichinho, né? E eu não tinha achado da ovelhinha e estava precisando da ovelha, então, é um junta aqui, vai lá, vem aqui pra gente conseguir. Tá bom? Então, a nossa terceira carreira é assim, ok? Se você tá fazendo junto comigo, espero que eu tenha acompanhado aí, dá pausa no vídeo, continua fazendo. E importante, marca essa receita aqui, tá? Faz lá conforme você entenda a sua marcação. Eu vou terminar essa voltinha aqui e a gente já volta pra gente fazer o acabamento aqui. Então, terminada aqui a terceira carreira. Olha só como no meu ponto, eu trocando a agulha, ele fica retinho, ó. Ele não fica emborcado e nem embabadado, tá? Eu fiz o teste, meu primeiro eu tive que refazer tudo, que só no final, quando eu coloquei ali, eu vi que ele ficou embabadado. Bom, enfim, então aqui a gente termina com os nossos 3 meio ponto alto. O último ele vai ficar naquele ponto que a gente pulou, tá? E aqui a gente vai arrematar. Eu arremato assim. Terminei meu ponto, cortei o fio, eu vou puxar o fio aqui, certo? Ele vai ficar assim. Eu viro no avesso, veio aqui no meu primeiro ponto, introduzo a agulha de trás para frente. Deixa eu achar aqui que tem as correntinhas, Ó, primeiro ponto, aqui são as correntinhas, esse não é meu ponto, é o primeiro ponto baixo. Venho de trás para frente, ó, no avesso, e puxo o meu fio aqui para trás, assim, tá? Ainda no avesso, eu jogo esse fio aqui para mim pegar e venho aqui, ó, no meu primeiro pontinho aqui, ó, anterior, e introduzo só nessa alcinha aqui de trás, ó, e eu puxo para trás, fazendo assim, olha só, o meu arremate perfeito. Ó, segue-se as correntinhas, olha só, tá? E daí, eu venho aqui e eu ainda vou prender ele em um pontinho com um nozinho pra ele ficar firme, tá? E depois eu venho com uma cola e termino de fazer meu arremate, tá? Eu escondo ele aqui um pouquinho pra ele ficar bem bonitinho aqui, ó, como um ponto e não aparecer, certo? Olha só como é que fica o fechamento da minha carreira. Agora, a gente vai fazer o acabamento com o fial marrom, tá? Que é bem simples aqui esse acabamento. É todo em ponto baixíssimo, porém tem um truquezinho aqui, tá? Eu vou começar aqui onde eu arrematei, que daí fica todo um pontinho à frente só. Ainda com agulha 2,5, se você achar que não fica legal o teu ponto na agulha 2,5, tu pode trocar. E lembrando aqui, ó, ponto baixíssimo, tá? Eu pego aqui a pontinha do fio, puxo para cima, assim, alongo um pouquinho e venho aqui, ó. É ponto baixíssimo, porém, eu vou pegando a alcinha só de trás, tá? Pra ficar um trabalhinho diferenciado, ó. Ponto baixíssimo,
pegando a argolinha de trás, lembrando que o ponto baixíssimo você não pode fazer muito apertado, que senão aqui você vai emborcar teu trabalho, e não muito frouxo, senão não vai ficar legal, tá? Olha só como é simples, tá? Vem pegando aqui, vem puxando, olha só. Ele fica com essa bordinha aqui do branco e atrás aqui ele fica o marrom claro. Eu vou terminar minha volta, quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como eu faço o meu arremate também. Então, prontinho, olha só, ter todo o cuidado para não emborcar, não ficar feio. O arremate também aqui é da mesma forma. Cortei, deixei assim, puxei para cima. Agora, venho aqui no avesso. Gosto de usar agulha 2, que daí fica fácil. Eu venho nas duas perninhas aqui, ó, do primeiro ponto que eu fiz, ó. Pega as duas bem certinho, tá? As duas aqui e puxo para trás. Um pouco ruim eu fazer fora da câmera aqui pra vocês. Puxei pra trás novamente, venho aqui, ó, no pontinho da frente, pego apenas a perninha de trás aqui do ponto, ó, e puxo ele para dentro. Como aqui eu peguei a outra laçada, eu vou puxar ele aqui, atrás aqui, espero que vocês consigam ver ali. Porque aqui a gente precisa fazer um arremate muito bonitinho, pra não aparecer, tá? Olha só. Ó. Não ficou início e nem fim, ok? Aqui atrás, como é outra cor, eu vou dar um nó aqui, bem frouxinho, pra não apertar, ó. Seguindo o ponto. E daí, eu venho aqui, ó, nos pontinhos aqui, ó, com cuidado. E puxo esse fio aqui, ó, uns 2, 3 pontinhos assim, ó. Tá? Depois eu passo a cola, corto e já arremato esse aqui, tá? Nosso arremate fica todo do mesmo ladinho, olha só. Certo? Então, agora, pra gente fazer o rostinho da nossa ovelhinha, com o fio marrom claro, você vai fazer mais uma base, daquela mesma forma que a gente iniciou a de baixo. Porém, aqui a gente fez até 8 pontos e um aumento, certo? Essa daqui a gente vai fazer até 7 pontos e um aumento. Uma carreira a menos, tá certo? Porque o rostinho da nossa ovelhinha, ela vai ficar aqui no meio, tá bom? Olha só. Certo? Então, eu não vou fazer essa base aqui com vocês, porque eu já é do início do vídeo. Volta lá no início do vídeo e você vê como é que faz, se você ainda não sabe como fazer essa base. Aí, você vem, só que em vez de você fazer com 8 pontos, aqui você faz com 7, certo? Então, essa nossa base do rostinho tá pronta. Então, agora a gente vai fazer as orelhinhas, tá bom? Vamos deixar aqui de ladinho, que depois a gente vai montando, ok? A gente vai fazer a orelhinha bem simples, são 2. Você vai fazer duas orelhinhas. Eu já tenho uma pronta aqui e vou fazer a outra com vocês. Vou tirar aqui para não tirar o foco. Com a mesma agulha, eu uso 2,5. Você adapta aí a agulha conforme o fio. Se você tá usando o fio número 6, né? Então, você adapta aí para os seus pontos. Então, aqui ainda 2,5. Aqui eu vou fazer um cordãozinho com 14 correntinhas. Eu já conto primeiro, eu não deixo o nó, porque no meu ponto o nó fica feio depois, tá? Mas vai a critério de cada um. Então, esse eu já conto como 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz as 14 correntinhas, nem muito frouxa, nem muito larga. Eu seguro aqui e faço mais 3 correntinhas. 1, 2, 3.
eu vou pular essa que eu segurei na quarta, venho na próxima e faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto de base até chegar lá no final, tá bom? Um ponto para cada pontinho. Sem erro, não tem... A única coisa que vai mudar aqui são os cantinhos, que eu já mostro para vocês. Então, é um ponto alto para cada correntinha até no final, dando o último pontinho. Aqui, quase lá, quase terminando. Vocês contam bem certinho que uma orelhinha tem que ficar igual a outra, né? Sem pular nenhum ponto. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto. Deixa eu pegar aqui direitinho. Aqui nesse último ponto, eu vou fazer 5 pontos altos. No mesmo pontinho para fazer a curvinha. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos na curvinha, no último ponto, ó, tudo no mesmo pontinho, tá? E agora, eu já volto aqui, ó, no meu próximo aqui, tudo em ponto alto, certo? Até lá no final. Lá no final, em vez de eu fazer 5 pontos altos no último ponto, eu vou fazer 4. Por quê? Aquelas 3 correntinhas de início, ela já é meu primeiro ponto alto da curvinha, tá bom? Veja que eu já tô arrematando o fio aqui, não quer ficar. Aqui, ó, já arremato o fio. Aqui eu já jogo pra trás, como a gente vai colar essa parte aqui no trabalho, então, o fio pode ficar um pedacinho solto lá, não tem problema. Até prefiro, não sei, vocês, nos trabalhos, mas parece que fica melhor preso se cola, né? Eu sempre uso cola nos meus trabalhos. Pinguinho de cola nos arremates, que me dá mais segurança do que apenas um nó. Eu gosto. Pinguinho bem discreto no meio dos fios lá, para não correr o risco de escapar depois. Olha só, essas são as 3 correntinhas do começo, essa é a correntinha do ponto alto, ó, então ainda é um ponto alto. Então, por isso que eu fiz 4 correntinhas lá e não 3 para subir, porque a primeira aqui é um ponto, entendeu? Então, aqui eu vou fazer 4 pontos altos, ó. 1, 2, opa, escapou. 2, 3 e 4 pontos altos. E vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha, que vai fechar meus 5 pontos altos, entendeu? Então, a segunda e última corrente da carreira da orelhinha, eu vou fazer... Aqui da orelhinha aqui, eu vou fazer pontos baixos aqui. Como aqui já é o meu primeiro, é um ponto do meu aumento, então aqui eu vou fazer um aumento de ponto baixo, ou seja, eu vou subir uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Porque é meu último ponto. Então, nós vamos fazer aumento em cima de aumento, dos 5 pontos altos. Então, essa correntinha aqui, ó, gente, toma cuidado, tá? Que não é o próximo, ó. É nas 3 correntinhas que é o último. Eu vou fazer 2 pontos altos, certo? Ponto baixo, perdão. Aqui, eu vou fazer já 4... 4, 3, só um pouquinho, gente, aí que eu me perdi. Normal, só um pouquinho.
Me achei, me achei. Então, aqui no ponto alto aqui, que seria o último aqui dos 5, eu faço um aumento de ponto baixo, ok? E aqui eu vou fazer mais 3 pontos baixos em cada ponto de base. Ó, o meu primeiro ponto já tá bem aqui do ladinho. Só que é um ponto só. 1, 2, 3 pontos baixos para cada ponto de base. Agora, eu vou fazer 4 meio ponto alto em cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4 meio ponto alto no meu ponto de base. Aqui a gente vai fazendo aquele aumento ali na voltinha da orelhinha, tá? Então, fiz os meus 4 meio ponto alto, então aqui sobrou, ó, 5 ponto alto antes da curvinha. Então, vou fazer 5 ponto alto em cada ponto de base. 2, 3, 4 e 5. 5 ponto alto. Agora, aqui eu já cheguei na curvinha dos 5 ponto alto. Aqui eu vou fazer um aumento de ponto alto para cada ponto de base. Ou seja, são 2 pontos em cada ponto. Aqui eu vou ficar com 10. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, tá bem certinho lá, nos 5 ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, os meus aumentos. E aqui eu volto 5 ponto alto em cada ponto de base, os 4 meio ponto alto, os 3 ponto baixo, e na curvinha eu vou colocar o aumento de ponto baixo em cada ponto de base, ou seja, aqui ainda me restou 4, 1, 2, 3, 4. Aqui na curvinha, que o primeiro aqui foi o 5. Fecho aqui com ponto baixíssimo, tá? Eu vou fazer o meu aqui para não ficar tão extenso o vídeo e já volto aqui. Prontinho, então, né? Fiz os meus 4 aumentos aqui, ó. Em cima dos pontinhos da curva, 1, 2, 3, 4 e 5 com o primeiro que a gente iniciou. Mesma coisa o arremato, ó, cortei, venho de trás para frente, pego as 2 argolinhas do meu ponto aqui no avesso, puxo o meu fio para trás, aí que enroscou aqui, puxo o meu fio para trás, venho no ponto anterior, ó, sai aqui no meio do ponto, ó, bem no meinho, pegando só a argolinha de trás. Aí, eu laço aquele fio lá e puxo aqui. Ok, ó, ajusto ele, olha só, perfeito. E também aqui, puxo aqui atrás, em algum fiozinho aqui. Dou só um nozinho para dar uma seguradinha e depois eu arremato melhor, tá? Como aqui a gente vai colar as orelhinhas aqui. Eu deixo só um pedacinho só, para mim saber onde é que tá a emenda, o fio do começo aqui. E está pronta as nossas orelhinhas, certo? Pausa o vídeo lá, copia, vai devagar, calma. Espero que eu tenha tô conseguindo passar para vocês. Orelhas prontas. Agora, a gente vai para aquele cabelinho da ovelhinha, tá? Aqui eu vou usar o fio 6 branco, tá bom? E no meu ponto eu vou fazer com a número 2,5, eu consigo trabalhar, mas se você não consegue, que é a 3, não tem problema, tá? Aqui é praticamente quase a mesma coisa o início da orelhinha, porém, em vez da gente fazer os
os nossos 14 pontos. Aqui a gente começa com 16 correntinhas, tá? Aqui já tenho uma, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 correntinhas. Mesma coisa. Eu vou subir 4, marco aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Venho aqui, ó, pulo esse, venho aqui no próximo, porque é a mesma coisa, tá? E vou voltar com ponto baixo, alto, perdão, em cada correntinha, certo? Então, para não ficar tão longo, faz as 16 correntes, mais 4, volto na quinta, pulo aqui, venho aqui e volto em ponto baixo. Vai ser a mesma coisa, 5 ponto alto lá na curva e 4 ponto alto aqui, porque essa aqui conta a primeira. Fecha aqui, eu vou voltar quando eu já estiver aqui, tá bom? Dá pausa ali para você conseguir fazer. Pronto, ó, terminei. Então, em 5 pontos em cada pontinho, eu fechei aqui no meu ponto, no meu primeiro, nas 3 correntinhas, tá? Aqui eu vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto, certo? A gente começa assim, presta bem atenção nessa parte, tá bom? Fiz o meu primeiro ponto baixo, agora eu vou fazer 2 meio ponto alto em cada ponto de base, ó. 1 e 2 em cada ponto de base. Agora, no próximo aqui, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Agora, eu volto fazer 2 meio ponto alto em cada ponto de base. Então, 1 e 2. Aí, um ponto baixo no próximo e volta a fazer repetição. Olha só como é que vai ficando, tá? Ponto baixo. Agora, no próximo, eu faço um ponto, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. No próximo, os meus 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. 3. Agora, aqui de novo, um meio ponto alto no próximo ponto. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. No próximo, eu vou fazer meus 3 pontos altos junto. 1, 2 e 3. No próximo, eu faço meio ponto alto e vou fazer o próximo meio ponto alto no mesmo ponto de base, tá? Porque aqui é a curvinha e para não emborcar o meu trabalho, eu vou fazer os 2 meio ponto alto no mesmo ponto. No próximo, eu faço um ponto baixo e aqui nesse mesmo, eu vou fazer meu meio ponto alto, tá? Para não emborcar o meu trabalho. E no próximo, eu faço meu meio ponto. Conseguiram entender? Aí, no próximo, eu faço os 3 pontos altos junto. Então, 1, 2 e 3, no mesmo ponto. No próximo, eu vou fazer o meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E assim vou indo, tá? Eu vou voltar quando eu chegar aqui na curvinha aqui com vocês.
Então, voltando aqui, fiz o meio ponto, o ponto baixo. Aqui na curvinha, eu vou fazer os 2 meio ponto junto. Vou fazer os 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. E os últimos 2 meio ponto alto. Olha só, fechou bem certinho. Aqui o cabelinho da nossa ovelhinha. Aqui a mesma coisa, corta o fio, arremata. Tá? E aqui daí tu já faz. Aqui a gente arremata certinho, igual eu já ensinei. Vai fazer o ponto baixíssimo com o marrom, igual a gente fez lá no Susplá, certo? E daí o próximo vídeo já eu vou trazer bordando o olhinho e o focinho da nossa ovelhinha, tá bom? É a parte final. Então, nossa segunda parte do vídeo é essa. Arremata, faz o ponto baixíssimo, arremata da mesma forma que eu ensinei. E vamos para o próximo vídeo, que vai ser bordando o olhinho da ovelhinha. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.